Bom dia, estamos aqui mais uma vez para transmitir uma palavra de Deus ao seu coração. Glória a Deus por essa oportunidade nessa segunda-feira, por mais esse dia que Deus nos dá, a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Quero louvar a Deus pela presença de cada um, pela vida de todos aqueles que estão conosco nesta manhã, que Deus possa estar abençoando e que seja verdadeiramente um dia abençoado. Deus tem uma palavra no seu coração. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 11. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Deus tem algo especial para nós nesta manhã. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11 diz assim: Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Guarda o que tens. Venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome, para que ninguém roube a sua coroa. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra especial às nossas vidas. Estamos aqui diante do livro do Apocalipse, um dos mais belos livros da Bíblia Sagrada. Temos aqui a carta à igreja de Filadélfia. Carta essa que, juntamente com as 7 igrejas, ou as igrejas da Ásia Menor, fazem parte aqui de um tratado que Jesus ordena o apóstolo João divulgar essas igrejas. Nós olhamos aqui e percebemos que existem pelo menos 7 igrejas que fazem parte ali de uma totalidade de igrejas que existiam naquela região. Sabemos que existiam muito mais igrejas, mas o número 7 é usado dentro do livro do Apocalipse num símbolo de perfeição, totalidade, num símbolo onde mostra a quantidade, no sentido total daquilo que Deus está falando. O número 7 é o número perfeito, o número 7 é o número divino, é o número de Deus, quer dizer Shevá, o número de perfeição. Agora nós olhamos aqui e nós percebemos que Deus está falando com a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é uma igreja especial porque é a única igreja que o Senhor não repreende, nem repreende por algum tipo de falha, algum tipo de problema, algo assim. Pelo contrário, a igreja de Filadélfia é apenas alertada. E aqui Jesus faz um alerta para esta igreja, para que ela tome cuidado, para que ela venha ter precaução, para que ela não venha ter problemas. Por quê? Dizendo para ela: guarda o que tens para que ninguém roube a sua coroa. E ainda lhe faz uma promessa dizendo: ao vencedor farei coluna no santuário do meu Deus e gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. E faz um alerta maior, que assim também lhe faz para todas as igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Nesta manhã eu convido você também a ouvir aquilo que Deus tem para as igrejas, a ouvir aquilo que Deus tem para nós nesta manhã. O livro de Apocalipse, assim como toda a Bíblia Sagrada, é inspirado pelo Espírito Santo. E nós sabemos que através da palavra de Deus, Deus tem algo na nossa vida. É um alerta que Deus faz todo dia. Assim como você se alimenta todos os dias, assim como nós tomamos o café, almoçamos, enfim, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. E Deus tem algo especial aqui. A primeira verdade que nós temos dentro desse texto bíblico é que nós temos que guardar o que temos para que ninguém roube a nossa coroa. E o que é que nós precisamos guardar? O que nós precisamos guardar que sem ela nós não vamos conseguir avançar, prosseguir e até mesmo agradar a Deus é a nossa fé. Precisamos manter a nossa fé até o final. Percebemos que nos últimos dias em que nós estamos vivendo, muitas pessoas têm perdido a sua fé. Quantos são aqueles que têm abandonado? Quantos são aqueles que têm se desviado, aqueles que têm tomado um outro caminho, deixado da presença de Deus, deixado de igreja, deixado de acreditar em Deus, deixado de acreditar nesta palavra e têm
virado as costas para o Senhor. Por quê? Porque tem perdido a sua fé. O inimigo quer fazer de tudo, o inimigo quer fazer de tudo para que você venha perder a sua fé. A Bíblia diz em João 10:10, que o inimigo vem, o mal vem para matar, roubar e destruir. E uma das coisas que ele quer lhe roubar é a sua fé. Porque a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Sendo assim, o inimigo deseja roubar a sua fé, porque sem fé você não pode agradar a Deus. A Bíblia diz em 1 João 5,14 que pela fé nós vencemos o mundo. E o inimigo deseja roubar a sua fé, porque sem fé você não vai conseguir vencer o mundo. Sem fé você não vai conseguir vencer as circunstâncias difíceis que você tem todos os dias na sua vida. Sem fé você não consegue avançar, progredir, prosperar. Mais do que isso ainda. Sem fé, a Bíblia Sagrada nos alerta que não tem como você conquistar as promessas de Deus. Porque Hebreus capítulo 11, versículo 2, diz que pela fé nós alcançamos o testemunho. Sendo assim, então, pela fé nós podemos avançar, prosseguir, conquistar as promessas como Abraão conquistou, como Isaac conquistou, como Jacó conquistou, como José do Egito conquistou, como Moisés conquistou. Todos eles venceram pela fé em Deus, pela fé na palavra de Deus. E nós não podemos perder a nossa fé. Você tem que continuar firme. Eu sempre lembro aos irmãos que fé não é superstição. Diferentemente de superstição, que alguém acredita na imagem, alguém acredita na ferradura atrás da porta, alguém acredita na rosa ungida, alguém acredita em tantas outras coisas. Isso é superstição. Mas a fé verdadeira está em Deus. A fé verdadeira está e vem através da palavra de Deus. E essa você não pode perder. Porque o inimigo quer fazer de tudo para que você venha perder a sua fé. É por isso que Paulo, ele vive e triunfa, ele vence nesta terra, o apóstolo Paulo. Paulo é alguém que se converte, depois da sua conversão ele vai passar por diversos problemas, como angústia, perseguição, fome, nudez, perigos, espadas. Enfim, Paulo passa por diversas situações difíceis. Mas quando ele chega nos últimos dias da sua vida, ele escreve a sua última carta. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vida. Então a palavra para você nesta manhã: ainda que você perca amigos, ainda que você perca pessoas que estão do seu lado, ainda que você perca a tua saúde, ainda que você perca bens materiais, ainda que você perca muitas coisas, e eu digo para você, em nome de Jesus, não perca a sua fé, não deixe de acreditar, porque uma das características dos últimos dias em que nós estamos vivendo é que muitas pessoas vão perder a sua fé. Lucas capítulo 18, versículo 8: porventura achará fé na terra quando vier o Filho do Homem? O que Jesus está dizendo é que quando ele voltar, poucos serão aqueles que vão ter fé. Poucos vão ser aquele que estará firme, permanente na sua fé. Mas você vai seguir até o fim. Porque Hebreus 10:38 diz: o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Só quem vai avançar, só quem não vai retroceder, só quem vai prosseguir. Bate um like aí, irmãos, e glorifica a Deus, deixa seu glória, exalta o nome do Senhor, porque eu acredito que você precisa vencer pela fé. O que temos que guardar? O texto bíblico diz assim: guarda o que tens. O que você tem para guardar? Primeiro é a fé em Deus. Segunda coisa que você tem para guardar e precisa é a comunhão com Deus. Quando eu falo aqui de comunhão com Deus, eu falo de comunhão que nós precisamos ter através de uma vida de oração. Não tem como ter relacionamento com Deus, falar que acredita em Deus, expressar dizendo que crê no Deus Todo-Poderoso, se você não tem comunhão com Ele. Não tem como. Para que haja vida espiritual, você precisa falar com Deus. Senão é religiosidade, senão é mentira, senão é apenas hipocrisia. Nós precisamos ter relacionamento com Deus. E relacionamento em oração.
E uma das coisas que nós precisamos guardar é esse relacionamento. Porque o inimigo também vai fazer de tudo para roubar o teu relacionamento com Deus. Ele vai colocar distrações, ele vai lhe perseguir, ele vai lhe seduzir, ele vai criar circunstâncias para que você se afaste da oração. O inimigo vai manter você ocupado em tantas outras coisas, vai lhe deixar distraído com tantas outras atividades, para que você não tenha vida de oração. E você precisa ter discernimento e entender que o tempo de Deus não pode ser roubado na sua vida. Você precisa orar, você precisa buscar mais. Hoje é tempo de orar, hoje é dia de você orar. E eu pergunto para você, você já orou hoje? Você já falou com Deus hoje? Se não, com certeza terá um tempo daqui a pouco para falar com Deus, orar, buscar, clamar, interceder, enfim, estar na presença de Deus e ter comunhão com Ele. O que mais precisamos guardar além da fé e da comunhão? Precisamos guardar também a comunhão com os nossos irmãos. É tão sério isso que a Bíblia chega a dizer, lá em Mateus capítulo 11, se não me falha a memória, que se alguém vai ofertar ou levar a sua oferta, primeiro vai e reconcilia com o teu irmão. Por quê? Porque nós precisamos uns dos outros. Nós são mais obedientes que os outros. Talvez um filho é mais obediente que o outro, ora mais que o outro, mas enfim, são todos filhos. E filho vale o outro irmão. Significa que você não escolhe, ou você não escolheu o teu irmão. Você apenas tem que aceitá-lo como ele é. Amém? Então nesta manhã, meu irmão, olha aqui para mim, preste atenção nessa palavra. O que Deus deseja da nossa vida é que nós venhamos ter comunhão com Deus. Amém? Deixa eu só ajeitar a luz aqui. E nós venhamos ter comunhão com o Senhor, na nossa alma, na nossa vida. Porque com certeza tem pessoas que estão perdendo a comunhão uns com os outros. E Deus não deseja isso para nós. O que Deus deseja é que nós venhamos ter comunhão. Glória a Deus. O que mais nós não podemos perder? Além de não perder a fé, a comunhão, nós não podemos perder também a palavra de Deus no nosso coração. A Bíblia Sagrada diz para nós lá no Salmo 119, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E eu entendo que a palavra de Deus precisa ser guardada, precisa ser colocada em nosso coração e escondida lá, de maneira que não saia, de maneira que o inimigo não consiga roubar. Porque o diabo anda tentando roubar a palavra do coração de muitas pessoas. É por isso que é uma dificuldade para você ouvir a palavra. É por isso que é uma dificuldade para você entender a palavra. Porque Jesus chegou a contar uma parábola em Marcos capítulo 4, Mateus capítulo 13, Lucas capítulo 8, falando sobre a parábola do semeador. Que o semeador saiu a semear e lançando sua semente, uma semente caiu na beira do caminho. E veio o passarinho e comeu aquela semente e tirou dali. Enfim, a outra semente caiu no meio de um terreno pedregoso. A outra semente caiu entre espinhos. E a outra caiu num terreno bom e produziu. Produziu 30, 60 e 100. Aqui nós temos algo que nos ensina. Por quê? Porque veja bem, nós notamos que quando a semeadura está sendo feita, a palavra está sendo pregada, a semente está sendo lançada, ali Jesus vai explicar na parábola que aquele passarinho representa o diabo. Como assim? Por quê? Porque no momento que a semente é semeada, o inimigo está tentando tirar a palavra do coração. O inimigo está tentando roubar a palavra do coração. Por isso que é muito difícil na igreja você ouvir uma palavra e você tentar prestar atenção numa palavra. Por isso que muitas vezes se cria-se barulhos, cria-se circunstâncias para que você não ouça a palavra. Muitas vezes também o inimigo tenta de toda forma atrapalhar uma live como essa, atrapalhar a pregação, fazer de tudo para que a palavra de Deus não saia, para que a palavra de Deus não chegue até você. Porque a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra muda, a palavra vem transformar a nossa casa, transformar a nossa vida, transformar o nosso coração. E nós precisamos da palavra. Nota então que a palavra é algo que o inimigo quer roubar. Por isso a Bíblia está dizendo aqui,
Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Glória a Deus. Eu entendo que nesta manhã, meus irmãos, Deus está falando conosco aqui. Guarda o que tens, para que ninguém roube a nossa coroa. Glória a Deus. Que Deus abençoe poderosamente. O que mais nós precisamos guardar? Nós precisamos guardar aqui a plenitude do Espírito Santo em nós. Como assim? A presença de Deus em nós. Porque sem a presença de Deus, nós não vamos conseguir avançar. Nós não vamos conseguir continuar. E nós sabemos que a presença de Deus em nós, irmãos, também ela está no nosso livre-arbítrio. Como assim você olha para a vida de Sansão e a presença de Deus estava na vida dele? Só que ele começou a mentir. Fez uma mentira, 2 mentiras, 3 mentiras. Começou a tocar aonde não era para tocar. Começou a fazer o que não era para fazer. Começou a se relacionar com mulheres estranhas que não eram da religião dele. E o que aconteceu? O poder de Deus saiu da vida dele. O Espírito Santo saiu de dentro de Sansão. Ele pensou que tinha Deus e já Deus não estava mais na vida dele. Por isso que o livre-arbítrio de nós ter a presença de Deus, isso é real e verdadeiro. Porque o Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo não comunga com pecado, não comunga com mentira, não comunga com fornicação, não comunga com nada disso. É preciso então manter comunhão com Deus, guardar esta comunhão, guardar a comunhão com o Senhor, guardar a comunhão e a presença do Espírito Santo em nós. Eu acredito que o Espírito Santo está na sua vida. O Espírito Santo está no seu coração. O Espírito Santo nesta manhã está falando contigo. O Espírito Santo nesta manhã está falando conosco. Eu louvo a Deus por isso que Deus tem feito. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela sua casa. Agora, como guardar? Nós guardamos vigiando. Vigiando por quê? Porque vigiar é até mais importante do que orar. Nós sabemos que oração é muito importante e nós temos que orar. Só que muitas vezes nós deixamos de vigiar. E aí a oração não vai causar efeito quando não tem vigilância. A vigilância vem junto com a oração, de mãos dadas, sempre juntas. Vigilância e oração. Mas sem vigilância, oração, ela se torna um pouco difícil. Então nós precisamos vigiar e precisamos orar. O que é vigiar? Vigiar é estar ligado, prestar atenção. Estar ligado no mundo espiritual, nas circunstâncias, nas propostas, nas tentações, naquilo que o inimigo lhe oferece, naquilo que as amizades lhe proporcionam, naquilo que vai fazer ou não você sair da presença de Deus, naquilo que vai fazer ou não você perder a sua fé, ou você perder a comunhão com Deus, você perder a tua comunhão com os teus irmãos, você ser roubado a palavra de Deus no teu coração. É preciso vigiar. Então vigie com os teus pensamentos. E por que vigiar com os pensamentos? Porque os pensamentos podem se tornar palavras. Vigie com as tuas palavras. Porque tuas palavras, além de abrir legalidade para o mal, as tuas palavras podem se tornar atos. Vigie com os teus atos. Porque uma sequência de hábitos todos os dias, ela vira caráter. Isso se tornará teu caráter. Quem fica mentindo todos os dias, quem fica enganando todos os dias, quem fica fazendo coisa errada todos os dias, o caráter dele será um caráter maligno e errado também. E aí, a consequência é que o caráter apontará o teu destino, que é céu ou é inferno. Por isso a Bíblia está dizendo, guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Mais ainda, como guardar? Guardar vigiando, guardar orando, pedindo para Deus te guardar. Sempre peça para Deus, Senhor, guarda a minha vida, guarda a minha comunhão contigo. Senhor, me guarda de todo mal, me guarda de toda a proposta do inimigo, me guarda de tudo aquilo que o inimigo pode tentar contra a minha casa, contra a minha família, contra a minha vida espiritual contigo. Senhor, guarda a minha comunhão com o Senhor. E também nós precisamos aqui guardar trabalhando. Como assim trabalhando? Estando ocupado na obra de Deus. Porque a maioria daqueles que caem em tentação são aqueles que estão desocupados. Davi estava desocupado e sozinho. Sozinho aonde? Lá no palácio dele. E ele vai cair numa tentação. Assim, da mesma forma, irmãos, Eva estava andando pelo jardim
e não estava junto com seu marido, talvez trabalhando e fazendo algum a fazer. E o inimigo naquela hora vai chegar e lhe tentar. Geralmente você será tentado na tua desocupação. Por isso você precisa estar enganjado, ocupado, trabalhando na obra de Deus, preocupado com as coisas de Deus, preocupado com a igreja, preocupado com a obra, preocupado com os afazeres da obra do Senhor, porque sendo assim você não terá tempo para ver as outras coisas, ou coisas que vão lhe tirar da presença de Deus. Assim você estará mantendo a sua fé, assim você estará mantendo a tua comunhão com Deus, assim você estará em plena atividade na presença de Deus, trabalhando. Por isso que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15:58, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Graças a Deus. Agora, aqueles que guardam, como diz o texto bíblico aqui, ao vencedor, farei coluna no santuário do meu Deus. Isso fala de galardão, de recompensa. Aquele que vencer, irmãos, aquele que vencer o quê? Vencer as circunstâncias, vencer esse mundo, vencer essas tentações, vencer esses prazeres que o inimigo tenta lhe colocar, tirar da presença de Deus. Ao que vencer, esse, irmãos, estará na presença de Deus. Esse receberá galardão. Aqueles que vencerem as tentações, aqueles que vencerem o pecado, aqueles que vencerem o diabo, com certeza vão viver para Deus, na presença de Deus, estar eternamente com Deus. Glória a Deus. Eu quero acreditar nesta manhã que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus nos abençoe. Que você possa estar guardando a palavra, guardando a fé, guardando a comunhão, guardando a presença de Deus em você. Porque em breve Jesus Cristo vem. Como diz o texto bíblico, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em breve ele vai voltar. Ainda que talvez não seja de forma coletiva, porque ele vai voltar de forma coletiva, você acredite ou não, mas ele pode vir de forma individual. E nós precisamos estar preparados. Como está a tua comunhão com Deus? Como está a sua fé em Deus? Você tem guardado a sua fé? Você tem guardado a tua comunhão com Deus? E quando eu falo de guardar, irmãos, o que você faz com um dinheiro muito grande que você tem? Se você tem uma quantidade de dinheiro grande, o que você faz com esse dinheiro? Você deixa em cima da mesa? Você deixa no banco do carro? Ou você deixa em qualquer lugar? O que você faz? Você guarda. Se você tivesse uma caixa de ouro, aonde você deixaria? Guardado? Ou em qualquer lugar? Assim é a nossa comunhão com Deus, assim é a nossa fé. Precisamos guardar, proteger, cuidar daquilo que Deus tem nos dado. Zelar por aquilo que o Senhor tem colocado em nós. Esconder no coração, como diz o Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guardar, zelar, manter daquilo que Deus tem nos dado. Graças a Deus por esta palavra, glória a Deus pela vida dos irmãos. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus por essa palavra nesta manhã. Estava pedindo a Deus uma palavra e Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu entendo que Deus tem falado conosco, Deus tem falado com o seu povo. E cada dia mais, irmãos, precisamos estar firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão. Nesta manhã eu quero estar orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pedindo para que Deus esteja lhe abençoando. Amém? Vamos orar nesta manhã. Quem precisa de oração, deixa aí seu nome. Vamos estar orando. Eu peço para que você guarde essa palavra aqui, assim como o texto diz aqui. Pode anotar aí, Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Graças a Deus. Vamos orar. Irmã Cristina Jacinto, Deus abençoe, Cris. A Cris lá de Joinville, Deus abençoe. Deus abençoe vocês. A Cristina está conosco aí. A Cris, a Helena, a irmã Helena, Deus abençoe.
Toda a família, irmã Helena, Deus abençoe vocês, irmão Wilson. Osiane Freitas, peço oração pela recuperação, cirurgia da minha sogra. Vamos orar sim, pedindo que Deus dê graça e Deus dê uma recuperação completa. Amém? Eu peço oração também pela avó da minha esposa, que passou por uma cirurgia. Que Deus tenha misericórdia dela, Deus sare ela. O nome dela é Ruth. Coloque aí na sua oração, por gentileza, irmã Ruth. Amém? Vamos estar orando por ela também. Oração pela Solange e pela sua família. Quem mais precisa de oração, coloque aí para nós, por gentileza. Vamos estar orando. Coloca rápido aí, irmãos, para nós não perder tempo. Irmã Anailka, peça oração pela recuperação do Luiz. Vamos orar pelo irmão Luiz, que Deus lhe dê saúde. Não passou bem sexta-feira, né? Vamos orar para que Deus dê saúde para ele. Amém? E ore também pela minha vida, ore pela minha casa, ore pela minha família, ore por esse ministério, ore que Deus esteja nos abençoando. Peço oração aqui também pelo Adriano, que vai estar internado sexta-feira, passando por uns procedimentos médicos. Que Deus lhe dê saúde, irmão Adriano, em nome de Jesus. A irmã Cláudia, toda a sua família, que Deus abençoe essa casa, essa família. Oração também por Niêmia Virgínia, que é amiga da Osiane. Deus abençoe, vamos orar. Orar também pela família da Jane. Deus abençoe vocês. Orar pela família da irmã Maura, pela família do irmão Juliano e também pela Daiane. Amém? Talvez eu não vou citar todos esses nomes aqui na oração, irmãos, mas é os nomes que Deus está agora nesse momento. Com certeza nós estamos diante de Deus e Deus está ciente de todas essas orações que nós vamos fazer agora. Amém? Obrigado, irmã Ana Ilka, Deus abençoe. Minha mãe também, vamos orar por ela, para a saúde dela. Vamos orar pela vida de todos aqueles que estão conosco. A irmã Carla, pastor Reinaldo, quem mais está conosco aí? A irmã Jane. Todos vocês. Que Deus lhes dê saúde. Amém? Vamos pedir saúde para todos nós e para todos aqueles que estão na live. Eu acredito que é o mais importante. O mais importante é a saúde física e saúde espiritual. É o mais importante. Porque também não adianta estar com saúde física e se estar morto espiritualmente. É preciso ter saúde física e saúde espiritual. Vamos orar. Que o Senhor nos abençoe. Querido Deus, Pai Santo, Deus de glória, nós te louvamos e agradecemos por esta manhã. Obrigado, Senhor, por mais um dia que tem nos dado, por uma noite que passou, pela sua infinita bondade. Senhor, a tua palavra diz, Pai, lá no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, que as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos, e que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Senhor, eu quero agradecer, Pai, pela tua misericórdia que se renova nesta manhã. É uma nova misericórdia se renovando hoje, nesta segunda-feira. E eu peço que essa mesma misericórdia esteja lançada sobre a vida de cada um. Esteja, Senhor Deus, sendo derramada sobre a vida do teu filho e da tua filha. Querido Deus, eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor nesta manhã, Pai, possa ouvir a nossa oração. Ouve a nossa oração. Há pedidos de oração aqui, Pai, de tantas pessoas. Senhor, eu peço oração, Pai. Eu peço, Deus, um milagre. Eu peço cura na vida do Adriano, na vida do nosso irmão Adriano ali, do nosso músico. Traz saúde para ele. O Luiz, Pai do irmão Horto. Abençoa, Senhor Deus, Miriam. Abençoa, Senhor, meu Pai, todos aqueles nomes que foram pedidos agora aqui em oração. A família da Cris lá em Joinville. Abençoa toda a família da irmã Maura, da Carla, do pastor Reinaldo. Abençoa, Senhor meu Deus, poderosamente. Pai, todas as famílias que estão aqui, a minha mãe, a casa dela, Senhor, a vida dela. Abençoa, Senhor Jesus Cristo, a todos, Pai, aqueles que estão nesta live nesta manhã. A todos aqueles que colocaram nomes aqui pedindo oração. O Senhor conhece cada coração, cada vida, sabe de cada situação.
Nós te pedimos, Deus, visita essas pessoas. Enche elas da tua bendita presença, da tua graça. Fortalece perante ti. Que a tua presença santa esteja com eles, Pai. Que a tua presença esteja conosco. Coloca teus anjos também guardando e protegendo a nossa vida, aonde for e aonde estiver. Que o teu anjo esteja ao nosso lado, nos livrando de todo mal. Nos dá uma segunda-feira abençoada. Livra-nos do mal. Em nome de Jesus nós te pedimos. Em nome de Jesus nós te pedimos cura nesta manhã. Em nome de Jesus nós te pedimos saúde física e saúde espiritual para todos aqueles que estão nos ouvindo. Saúde para o teu povo, saúde para a tua igreja, saúde para os teus filhos. Pai, a palavra nesta manhã foi: guarda o que tens para que ninguém roube a nossa coroa. Então eu lhe peço, nos ajuda a guardar a fé, nos ajuda a guardar a palavra, nos ajuda a guardar a comunhão contigo, a comunhão uns com os outros, a presença do teu Espírito em nós. Nos ajuda a guardar, Senhor, até o fim. Nos ajuda a ouvir a tua palavra até o fim. Tua palavra diz que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Nos ajuda a levar a sério a nossa fé. Nos ajuda a levar a sério a tua presença. Nos ajuda a levar a sério a nossa comunhão contigo. Que o temor do teu Espírito, que o temor da tua palavra não saia do nosso coração. Em nome de Jesus. É o que nós oramos e pedimos nesta manhã, Senhor. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe poderosamente. Quantos querem agradecer a Deus por esta manhã, segunda-feira, chuvosa, mas todavia na presença do Senhor? Irmãos, deixa eu dar um testemunho aqui, rapidinho. Olha aqui. Final de semana, ontem, nós tivemos um batismo muito abençoado, mas muito abençoado mesmo. Foi um batismo muito lindo. Se os irmãos quiserem ver, está aí nas redes sociais do Ministério Avivamento Pleno. Foi um batismo muito abençoado. Só que a semana inteira chovendo. E quando chegou no sábado eu já estava preocupado, pensando em cancelar. Me passou assim quase que 90% de cancelar. Por quê? Porque era muita chuva. E a probabilidade era 90%, 80%, 90% para estar chovendo no domingo. E eu pensando que ia chover, não teria como. E já estava prestes a cancelar. Mas veio o meu coração, vamos tomar uma atitude. Vamos fazer e vamos orar, pedindo para que Deus evite chuva. E para a glória de Deus, irmãos, eu sei que pessoalmente, eu não sei se todos fizeram, mas eu fiz pessoalmente também. Orei a Deus e pedi: Senhor, afasta a chuva nesse dia, que esse trabalho seja para a tua glória, que esse trabalho seja para a tua honra, para teu louvor, que esse batismo venha a ser para a glória do teu nome. Irmãos, um testemunho lindo. Estava nublado pela manhã, à tarde fez um sol maravilhoso, tivemos um dia muito abençoado ontem. Não estou dizendo aqui que nós somos tão importantes assim para Deus, a ponto de Deus cancelar a chuva para nós. Mas eu creio que Deus ouve a nossa oração. Deus ouve sim a nossa oração. E eu louvo a Deus, irmãos, pelo dia que tivemos ontem. Foi um dia muito abençoado. Um dia de sol, um dia onde muitas pessoas, além de estarem ali se batizando, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, tivemos um dia muito abençoado. Amém? Ficamos por aqui nessa live de segunda-feira. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui novamente. Até sexta-feira. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E cada dia, Deus tem uma palavra no seu coração. A irmã Osiane colocou ali, coisa linda e abençoada. Eu vi a publicação no Face e deu para perceber a presença de Deus, do Espírito Santo, só através das fotos. É verdade, irmãos. Graças a Deus pela presença do Senhor. Só temos a agradecer, né? Como diz aí a irmã Helena que está aí, nós pedimos uma vez e agradecemos 99. Tamanhas são as bênçãos que Deus tem proporcionado, que Deus continue tendo misericórdia. Essa é a palavra que eu sempre peço, misericórdia de nós, porque não somos merecedores das bênçãos de Deus. Não merecemos mesmo, não somos merecedores. E isso é graça de Deus. Por que graça? Porque graça é favor imerecido. Nós não merecemos, mas o Senhor, pela sua graça, nos ouve, pela sua graça nos abençoa, pela sua graça Ele está conosco. Amém? Graças a Deus. Quantos querem agradecer por esta manhã?
deixa aí o seu bom dia, deixa aí sua palavra e vamos estar despedindo dessa reunião. Amém, irmã Maura? Deus abençoe vocês, tenham um ótimo dia, toda a família, irmão Juliano, que Deus abra as portas aí para vocês. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus, que Deus abra as portas em nome de Jesus. Irmã Helena também, Deus abençoe aí seu trabalho e sua saúde, irmã Helena. Tenha um ótimo dia, toda a família, todos vocês. Amém? Meus irmãos, eu vou pedir um favor para você agora. A última coisa, compartilhe as lives e também, se você não segue ainda, siga lá. Eu vi que os irmãos colocaram que não notifica. Só não notifica para quem não segue ou quem não curtiu a página Avivamento Pleno. Então você precisa curtir lá a página Ministério Avivamento Pleno, curtir e seguir. Não é apenas curtir, mas curtir e seguir, porque daí todos os dias é notificado para você. E hoje eu notei que o Face aqui também estava com um pequeno problema, né, irmãos? Travando, parece. Aqui apagou até a luz, a tela ficou escura. Não sei o que aconteceu, mas todavia a palavra de Deus foi pregada. E isso que é o mais importante. Amém? Deus abençoe. Vá em paz, irmãos. Deus leve vocês em paz para o trabalho, que Deus guarde, que o anjo do Senhor esteja ao seu lado, lhe protegendo, lhe guardando e livrando de todo mal. Que esse dia seja um dia muito abençoado. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Muito obrigado. Deus abençoe.